Olá a todos, mais uma vez para a nossa videoaula, hoje para tratar de um assunto que eu particularmente gosto muito, tá? A evolução histórica do direito, para a gente entender como ele foi se tornando o que ele é hoje. Eu já ministrei aula na disciplina de História do Direito, tenho muito carinho, né? Na minha época de faculdade mesmo, eu tive a disciplina ainda, a extinta disciplina de Direito Romano, hoje não existem mais nas faculdades. Na verdade, a parte do direito romano ela está inserida na questão de história do direito. Mas na minha faculdade, na minha época, a lamparina dava choque, a parte do direito romano era separado da história do direito. É muito interessante, eu gosto muito da disciplina de história do direito, não está mais comigo já tem alguns anos, mas sempre que eu chego nessa parte da evolução do direito dentro da disciplina de EAD, é uma parte que eu particularmente eu gosto muito de trabalhar, para a gente entender como o direito chegou a ser o que é hoje. E o mais interessante de tudo é notar que o direito ele nasce antes da escrita. Apesar de ser um ramo, apesar de ser uma disciplina, apesar de ser algo muito ligado à leitura, a texto, a normas, ele existiu antes mesmo do homem aprender a escrever. O direito já existia antes do homem aprender a escrever. Então, toda a sociedade, todo o Estado, ele dispõe de algum ordenamento jurídico. Ainda que não seja um ordenamento jurídico como o nosso, robusto, complexo, de constituições federais, leis estaduais, leis municipais, decretos, portarias, esse Estado vai ter uma regra, tá? Uns estados têm um campo, um arcabouço legislativo maior, outros terão um arcabouço legislativo menor, né? Nós temos muitas leis, já os Estados Unidos não têm tantas, eles não possuem tantas leis assim, e vai mudando de estado para estado. Quando eu falo estado aqui, não é o ente federativo, mas e sim uma nação organizada com seus poderes, seja executivo, judiciário, legislativo, até poder monárquico, enfim, depende de qual país você está falando. Então, o homem surge, começa a viver em sociedade, começa a viver em harmonia, começa a criar grupos, começa a deixar de ser nômade e passa a viver fixando-se ao solo, começa a produzir, começa a cultivar a terra, começa a criar raízes. Então, eles começam a se dividir, se organizar em territórios e surgem esses estados, alguns mais arcaicos, outros mais modernos, mas a história começam os homens, né? Quando eu falo homem, eu falo no ser humano, ele começa já a fixar seus pés no solo e ali a necessidade de viver em sociedade. E claro, para se viver em sociedade, se precisa de regras. Por que se precisam de regras? Você tem que aproveitar, você tem que respeitar o direito do próximo, você tem que respeitar o espaço do próximo. E como você vai saber que espaço vai ser esse, até onde você pode ir, o que você pode fazer, o que você tem que deixar de fazer, sem a existência do direito? Então, vejam que vão existir bens, vão existir fatos, vão existir situações, e de acordo com cada situação dessa que for surgindo, você vai dando um valor. O homem vai dando valor. Por exemplo, o direito à vida tem um certo valor. Por quê? Porque a sociedade, né, deu aquele valor a esse bem jurídico. O direito à liberdade é um bem jurídico. A sociedade deu um determinado valor a esse bem jurídico. Então, esses valores a esses bens jurídicos eles vão ser mensurados de sociedade para sociedade. Por exemplo, a nossa sociedade, ela tem um valor determinado para a liberdade. Se você for em outro país, talvez não seja tão forte quanto o nosso, ou talvez seja até mais forte, depende de cada tipo de sociedade. Então, esse bem jurídico que esse grupo quer proteger, vai ter um valor, uma axiologia que nós chamamos assim. Então, dependendo do valor, vai ter a proteção jurídica. Então, vejam que o direito à vida é algo assim praticamente universal, né? No Brasil é muito respeitado. Qualquer crime contra a vida vão ter penas severas. Então, se você, por curiosidade, pegar o Código Penal e procurar os crimes com a maior quantidade de pena,
E claro, o regime jurídico, o regime criminal, o regime penal, o regime carcerário mais pesado, que começa pelo regime fechado, etc., você vai perceber que os crimes dolosos contra a vida, eles estão ali com as maiores penas. Por quê? Porque a nossa sociedade brasileira, ela resolveu dar um valor X bem alto para a vida, fazendo com que as pessoas não tenham direito a tirar a vida do outro. Dessa forma, você pode perceber que o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à saúde, né, à igualdade, eles são bens jurídicos protegidos pela nossa sociedade brasileira. Inclusive, eles estão na própria Constituição. Mas não tem como dividir direito, tá, de meio social civilizado. Qualquer meio social civilizado, ele pressupõe a existência de um direito. E detalhe, esse direito jamais pode se posicionar de forma estática. Por quê? A sociedade evolui. Há 40, 20, há 30 anos, até 10 anos atrás. Se você voltar um pouco no tempo e observar como as coisas estão à sua volta, vai ver que muito mudou. A questão da união, né, entre casais homossexuais, a questão da Lei Maria da Penha também, que não é algo tão antigo, o ECA também, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é algo tão antigo, enfim. Se você observar ao seu redor, vai ter a exata ideia de que a sociedade não é estática, a sociedade está em constante evolução. E o direito que serve para regulamentar essa vida em sociedade, ele também tem que ser dinâmico, ele tem que se colocar em constante evolução, tá? As condições sociais exigem, o direito tem que se transformar. Vou dar um exemplo. Já existiu em nosso ordenamento jurídico o direito que o homem tinha de devolver a mulher caso simplesmente ele se sentisse insatisfeito com o casamento. E ainda poderia exigir, por exemplo, o direito a uma justa indenização do pai da ex-esposa. Então, eu casei, recebi, tem o dote, né? Tem a questão do dote, paguei o dote da pessoa para o seu pai, lógico, né? Então, paguei o dote da pessoa para o seu pai, levei, casei, beleza, não gostei, né? Devolvo, pego o dote de volta e ainda exige uma indenização. Então veja como era bem cruel essa história. Outra coisa também que não faz muito tempo, não faz questão de 100 anos, 200 anos, mas já existiu no nosso ordenamento jurídico brasileiro, era a questão da mulher só poder trabalhar com autorização do marido ou do pai. Então vejam que a sociedade evoluiu ao tempo de se tirar isso. No Código Penal, há poucos anos, adultério era considerado crime. Então, se você trair alguém, você poderia responder penalmente por isso. Mas como a sociedade foi evoluiu ou involuiu, depende do ponto de vista, né, dessas questões, o direito teve que se moldar, teve que se adaptar, tá? O direito teve que se moldar e teve que se adaptar. Ou ele tem que ser dinâmico, ou ele passa a prejudicar a sociedade, tá? O direito não se conserva estático, tá? O homem, ele sente a necessidade de controlar tudo. Isso é assim, inegável. O homem ele não está satisfeito com aquilo que ele não controla. Ele tem que ter o controle. Ele estuda, ele vê a ciência, ele não admite na sua essência que algo possa acontecer alheio, 100% alheio à sua vontade, ou seja, que ele não consiga controlar. Sempre que ele está inserido no meio em que ele não consegue obter o controle do que está em sua volta, ele vai se sentir ameaçado. Tá? Ele vai ficar acuado, ele vai se sentir ameaçado. Então, o homem ele precisa constantemente dessa necessidade de se impor limites, tá? À ação do outro homem, de ter o controle. Então, quando ele aceita viver em sociedade, ele abdica a mão, ele abre mão da sua liberdade para viver em um constante controle. E esse controle, ele vai aceitar para viver em harmonia. É o preço da paz, né? É o preço que você tem pela paz. Você aceita as regras, você aceita se submeter à vontade de um Estado, regulando o que você tem que fazer, ou o que você tem que deixar de fazer, tá? E aí, senhores, é muito bem retratado, tá? Quando o legislador ele cria as normas de condutas, né? Nós vamos lá na frente estudar o que é uma norma de organização e o que é uma norma de conduta.
mas já posso adiantar para vocês que as normas de conduta são aquelas criadas para regulamentar a convivência, a conduta que cada homem deve ter, que cada cidadão deve ter para viver naquela sociedade. Então, por exemplo, o exemplo mais forte de normas de conduta que nós temos pode ser o Código Penal. Ele diz exatamente aquilo que você não pode fazer. E se você fizer, vai pagar, vai incorrer e vai ter que assumir as consequências do seu crime, as consequências dos seus atos, tá? Então, fiquem atentos para não transgredirem as questões das normas de conduta e acabarem pagando pelas penas e crimes de vocês, certo? Então, o homem se submete a isso. E o mais interessante é que antes mesmo do homem conhecer a escrita, tá? Ele já tinha ali, deixa eu me colocar aqui embaixo, pronto, aqui ficou melhor. Antes mesmo do homem conhecer a escrita, já existiu o direito. Como assim? Antes mesmo do homem conhecer a escrita já existiu o direito? Sim, já existiu o direito. Não sei se na infância de vocês, vocês chegaram a brincar de uma coisa chamada telefone sem fio. Como era essa história de telefone sem fio? Você simplesmente recebia uma frase, algo interessante, escrevia no papel, e aí você passava falando para a pessoa do seu lado, essa pessoa ia passando o recado à frente. Quando chegava lá no último, o recado já estava completamente diferente do original. Aí a gente abria o papel e via que a frase estava totalmente diferente e caía na gargalhada. Eu tive um professor de redação uma vez na escola que fez uma atividade justamente brincando de telefone sem fio, brincando entre aspas, brincando ensinando a questão do telefone sem fio. E nós aprendemos que como a informação é repassada de boca em boca, de fala em fala, ela se perde com o tempo. Então, antes da escrita existir, o direito já regulamentava a vida dos povos primitivos sem escrita. E era conhecido justamente com esse nome, direito dos povos sem escrita. Era baseado em um aspecto altamente religioso. As normas eram emitidas de uma entidade maior, tá? Essa entidade maior geralmente era uma divindade, um deus, às vezes até uma objeto ou força da natureza, alguma coisa, tá? Que tivesse com relação a simplesmente estivesse acima da sociedade e tivesse o poder de ditar as regras, tá? Tivesse o poder de ditar as regras. Então, eram normas geralmente emanadas de uma entidade divina. Não estou dizendo que a entidade divina chegava aqui e dava as regras. Não. Mas vocês devem conhecer um exemplo muito bem disso aqui, que foram os 10 mandamentos, que seriam segundo o Pentateuco. Eu vou explicar que diacho é o Pentateuco, para quem não sabe. Tá? É algo bem simples, é a base de todo o direito hebraico, todo mundo tem na sua casa. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Então, esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles são o direito hebraico, são regras, são normas. E lá mostra um episódio conhecido, tá, de leis que vieram emanadas do próprio Deus, ou seja, os 10 mandamentos. Então, se respeitava muito, na verdade não foram só os 10 mandamentos, que esses 10 mandamentos depois acabaram ramificando nas tais leis mosaicas, ou as leis de Moisés. Então, os 10 mandamentos é a base das leis de Moisés, que vem ali em Deuteronômios. Mas, se você perceber, era um direito que as pessoas obedeciam, né, na maioria das vezes, porque acreditavam-se, né, que era emanado do próprio Deus, ou seja, vem de algo maior, da divindade. E antigamente a sociedade era altamente mística. Essas regras eram transmitidas, decoradas e passavam de geração em geração, geração em geração. Cada comunidade antigamente, cada região, cada bloco tinha ali o seu próprio direito, tá? Existiam tribos, digamos assim, reinos, tribos, aldeias, depende muito em qual época você está, mas as tribos, cada uma tinha o seu próprio direito, ou seja, suas próprias regras. Então, algo bem interessante de se estudar, tá? Essa transmissão dessas regras que eram passadas de geração em geração. Geralmente o líder passava para o próximo líder e aí se mantinha essas regras. Só que muito se perdia, né? E claro, sempre tinha ali aquele dedinho ali, aquela intenção do novo líder colocar suas regras. E quem ia dizer que não tinham sido passadas, né? Se ele conversou diretamente com o antigo rei, o antigo nobre, o antigo
digamos assim, cacique da aldeia, sei lá, depende muito de cada tribo. Mas enfim, era passado de pais para filhos, de líder para sucessores, e em muito se perdia e muito se inventava também. Então, qual era a fonte do direito, basicamente, né, desses povos primitivos? O que eles geralmente, tá, tinham como inspiração para criar suas normas? Os costumes, né, eram transmitidos de gerações passadas diretamente entre as pessoas, então todo aquele costume daquela região, toda aquela situação era repassada de pai para filho e se permanecia, né, se preservava o costume de um povo. E assim se preservava toda a história de um povo, né? Assim se mantinha toda a estrutura daquela tribo, daquela sociedade. O outro são os precedentes. Como assim precedentes? Precedentes interessantes eram julgamentos de situações que aconteciam, casos concretos, e o julgador da época, a pessoa que era o líder responsável por tomar as decisões na tribo, aplicava sempre as mesmas penas. Então, se ele aplicou pena de morte nesse caso, ele vai aplicar nesse outro, nesse outro, nesse outro, nesse outro. Eram precedentes. Seriam aí as primeiras jurisprudências que a gente tem conhecimento na história da sociedade humana, ou seja, os precedentes, julgamentos de situações concretas que se aplicavam em outras situações. Então, se alguém na tribo matou outra pessoa, a pena dela vai ser a morte, e isso aplicava para todas as outras situações, né? Eram penas iguais para todo mundo em situações iguais, muito parecida com a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, ou o Código Babilônico também, ele batia nessa regra. Você tomava uma decisão numa situação e essa decisão tinha que ser idêntica para todas as outras situações. Aí se criou o modo arcaico, que a gente podia dizer, das primeiras jurisprudências, dos primeiros julgados por analogia, já eram aplicados antes mesmo do ser humano descobrir a escrita. Então, geralmente, o responsável por solucionar esses conflitos, tá, era a pessoa mais idosa, a pessoa mais sábia, a pessoa mais respeitada dentro daquela sociedade. Geralmente, um chefe tribal, um ancião, um pajé, depende muito de que tipo de sociedade você está trabalhando. E ele simplesmente tinha o trabalho de repetir aquilo que ele já condenou. Então, se ele já jogou dessa forma, ele saía repetindo. E acabava se criando uma regra costumeira e, sem nem perceber, eles já estavam criando uma coisa chamada direito. Então, as penas nessa época, elas tinham uma finalidade: conter o ímpeto humano, ou seja, servir para dar medo nos outros, porque se você percebe que uma pessoa matou a outra e também acabou tirando a própria vida, tiraram a vida dela, você fica com medo de cometer aquele mesmo erro e acabar tendo o mesmo fim. Então, se você viu na sua sociedade que uma pessoa cometeu um roubo, e aí as mãos foram cortadas, como na lei de Talião, então as mãos foram cortadas, você fica com medo também de ser pego roubando ou de cometer o roubo e ter as suas mãos cortadas. Então essas penas cruéis naquela época, elas eram muito utilizadas para conter o ímpeto humano, para conter as condutas que eram fora da sociedade, tá? Então, seguindo essa ideia, seguindo essa linha de que as penalidades eram utilizadas para conter o ímpeto humano, as penalidades eram utilizadas para tentar fazer com que o homem viva em sociedade de forma harmônica, a pergunta é: qual seria a camada mais antiga do direito? De todos os ramos, direito civil, direito consumidor, direito do trabalho, qual seria o ramo do direito mais antigo que se tem notícia? Direito constitucional? Bom, o ramo mais antigo do direito que se tem notícia é o direito penal, justamente com essa ideia. Antes mesmo de existir a escrita, já existiu o direito, e antes mesmo de existir qualquer outro ramo do direito, já existiu o direito penal. Só que, claro, na sua roupagem mais rústica, primitiva, tá? O direito penal já existia na sociedade, tá? E a pena nada mais, nada menos que era uma vingança. Como assim uma vingança? Vingança? Alguém vai se vingar, vai bancar uma super-herói? Não, não tem nada a ver com isso não. A vingança nessa época era revidar uma ação, revidar uma agressão. Aquela premissa: toda ação tem uma reação em sentido contrário na mesma intensidade e força. Então, o que se buscava nessa ideia, nessa época desse direito mais primitivo?
Se eu cometi algo, eu pago por aquilo, na mesma proporção, tá? Então, se eu roubei, dá direito à pessoa que eu roubei levar algum objeto meu em troca, ou eu restituir. Então, isso era vingança na época, tá? A vingança nessa época era revidar uma agressão sofrida, tá? Revidar uma agressão sofrida. E a preocupação em castigar não se dava pelo sentimento de ofensa à pessoa, e sim pela preocupação de se colocar ordem e justiça no local. Então, o principal objetivo era de se colocar ordem e justiça no local. Fazer justiça e não simplesmente satisfazer o desejo de quem foi agredido. O direito não serve para isso, para satisfazer a vontade ou desejo de quem foi agredido. Não, não. Era para fazer justiça. Era para simplesmente dar o exemplo e coibir as outras ações, tá? Dar o exemplo e coibir as outras ações. E aí, senhores, nós temos o primeiro, que é o direito retributivo. O primeiro ramo do direito é a retribuição, a vingança. Fez, sofre as consequências de forma retributiva, tá? E esse direito retributivo, essa retribuição, se dividiu em 3 fases. É importante anotar essas fases. A da vingança divina, a da vingança privada e a da vingança pública. Vejam que todos os nomes têm a palavra vingança ligada, né? Mas é porque era ligada a uma ideia de retribuição, retributividade, ou seja, também chamado de o direito da vingança ou direito de fazer com que a pessoa pague por aquilo que ela fez, tá? E o período da vingança divina, ele era altamente, é o primeiro, né? Altamente ligado à religiosidade. As regras de condutas eram parâmetros e deveriam seguir as regras religiosas, tá? E esse medo, esse temor religioso era o que fazia com que as pessoas obedecessem às regras. Então, toda uma cidade, toda uma sociedade, toda uma comunidade era devota de um Deus X. Então, elas iam cumprir exatamente o que esse Deus X determinava fazer. Tá? Elas tinham medo de contrariar esse Deus e sobre a cabeça delas vir a ira divina. Então vejam que elas obedeciam por medo. Elas cumpriam porque algum líder ancião, algum líder da tribo, chegou lá em cima e disse: olha, o Deus Sol disse que nós temos que fazer isso, isso e isso. Se nós não fizermos isso, isso e isso todos os dias, o Deus Sol vai nos castigar e vai queimar todas as nossas plantações. Todo mundo ficava com medo. Principalmente se caísse um raio justamente na hora que a pessoa estava falando sobre isso. Então, esses sinais da natureza, muitas vezes interpretados por esses povos primitivos como forças da divindade ou forças divinas, foi a deixa para que esses mesmos povos criassem o período da vingança divina, ou seja, a religiosidade como centro do direito, regulando as condutas dos que vivem nessa sociedade, tá? E se você não cumprisse? Se você não cumprisse era um problema seríssimo, porque a divindade ia se vingar. E muitas vezes a divindade não se vingava só da pessoa que fez. Muitas vezes eles acreditavam que a divindade ia ficar contra toda a sociedade. Então, dessa forma, imagine a seguinte situação. Você tem alguém, até da sua família, que cometeu algo que pelas leis daquele local são transgressões. E a divindade vai se vingar. Cuidado, ela vai te pegar, ela vai se vingar, ela vai pegar vocês. E aí o que acontece? A própria família às vezes entregava essa pessoa para pagar pelos seus erros. O problema é que a pena muitas vezes era a pena de morte, né? Então o condenado não ficava vivo para contar. E tinha os sacrifícios, todo mundo sabe disso, tinha os sacrifícios humanos. E às vezes essa condenação já era uma forma de sacrifício. E a pessoa pagava pelos seus erros, geralmente a pena comum era a pena de morte. Tá? Então, senhores, se essas regras religiosas fossem violadas, isso provocaria a ira divina contra o violador e contra a própria sociedade.
Tipo aquela história, né? Vamos sacrificar alguém para poder acalmar a divindade? Pois bem, tem alguns filmes que retratam muito isso. Então, as penas mais comuns eram as penas cruéis, físicas, tortura, pena de morte, amputação, perda de membros, tá? Só que a pena de morte nessa época, se você observar, ela era vista como uma purificação do indivíduo e uma purificação da sociedade. Então, muitos condenados acabavam aceitando a pena de morte de uma forma mais gloriosa ou até se entregavam mesmo. Por quê? Eles acreditavam que eles estavam, naquele momento, eles cometeram um crime e provocaram a ira divina. Então, eles tinham muito medo de qual local eles seriam jogados, né? Depois que morresse. Dessa forma, eles aceitavam participar dessa purificação, entre aspas, e salvar a sociedade, né? Porque acalmaria a ira divina sobre aquela sociedade e ele se purificaria, estaria pagando pelos seus erros. O problema é que ele não iria sair vivo dessa, né? Então, é engraçado que para o direito hindu existe uma entidade, uma divindade chamada Deus Brahma. E é igualzinho mesmo como se escreve a questão da cerveja, o Deus Brahma. Esse deus Brahma, Brahma, era responsável pela reencarnação. E no direito hindu era dividido em castas, Dalits, eu esqueci o nome de todas os graus de níveis. Então, se você era de uma casta inferior e teve uma vida tranquila, sossegada, você prosseguia para uma outra casta na sua próxima reencarnação. E o contrário também, se você poderia estar numa casta acima, né, no nível social acima, e na reencarnação vir no nível social abaixo. A questão é que se você cometesse um crime, né, você teria um membro amputado, alguma coisa, você receberia uma marca. E eles acreditavam nessa época que você, quando estivesse diante do Deus Brahma, que iria decidir a sua reencarnação, se você viria bem de vida ou seria pobretão de novo, né, pobre, ele iria ver aquela marcação e saberia que você tinha cometido um crime. Então, essas amputações, essas marcações, era mais para que a pessoa, quando estivesse ali junto com a divindade, apresentasse ali a marca do erro. Então, algumas pessoas que transgrediam morriam de medo disso, de ter um erro, uma marca, ou uma amputação, alguma coisa que caracterizava que realmente ela cometeu um crime na Terra, em vida, e fosse se encontrar com Deus lá da ressurreição e ele visse aquela marca. Então, o período da vingança divina era marcada por penas cruéis, geralmente penas de morte, e a pena de morte era vista como uma purificação para a sociedade e uma purificação para o próprio indivíduo. Vamos avançar. Pena de paz. Bom, a paz, essa aqui é interessante, tem a ver com a nossa paz interior e é bem legal isso aqui. A paz era uma dádiva que a divindade dava para todo mundo, benefício de Deus para o homem. Então, se eu estou em paz, significa que eu estou cumprindo as regras com a divindade, tá tudo tranquilo, tudo beleza, e aí nessas regras com a divindade, em troca disso, eu estou em paz, estou correto, estou em dias. Seria um serviço do SPC da divindade, né? O SPC da divindade, não cometi nada, não estou no hall ali de cadastro de inadimplentes com a divindade, então eu estou em paz. Aí é que vem a questão. Quando eu, por algum motivo, simplesmente perturbo essa paz, eu perco a minha paz. Mas não é só um estado, tá? Não é só um estado de satisfação interna, essa paz. Na verdade, o indivíduo transgressor que não tem a paz, olha, fulano perdeu a paz dele, tá? Ou seja, a divindade não está mais passando a mão na cabeça dele. Isso significa dizer que ele também deixa de ter qualquer proteção da sociedade, porque ele está sem a paz da divindade. Ou seja, ele se tornou, esse transgressor perdeu todo e qualquer, tá, proteção que a sociedade possa dar. Ele se transforma ali basicamente num ser marginalizado. E
em algumas tribos, há relatos de que essa pessoa, quando perdia a sua paz, era apedrejada, era simplesmente arrastada, morta, perseguida, tinha que fugir, porque era visto ali como um intruso no ninho, já que a divindade daquela sociedade não estava mais protegendo aquele ser. Aí acaba se tornando um intruso. Ele perde a paz, automaticamente perde também a proteção social que tinha sobre ele. Inclusive, se ele perder a paz dele, em algumas sociedades mais antigas, qualquer crime cometido contra essa pessoa que perdeu a paz não será considerado crime. Então, praticamente, ele era caçado dentro da sociedade, né? Ele era caçado dentro da própria sociedade. O próximo período é o período da vingança privada. Isso aqui é bem interessante. É a vingança entre pessoas, entre grupos sociais. Essa vingança é extremamente violenta, desproporcional, não tem limites, atingia de crianças a idosos e até animais. Que raio de vingança privada é essa? Muito comum, senhores, tá? Nas guerras, opa, aqui. Muito comum nas guerras, em que dois povos estão em guerra, aí se aplica a vingança privada, ou seja, não é mais a divindade querendo ordens. Sou eu, minha vontade, se sobrepondo sobre a sua. E aí vinham guerras, buscas por territórios, busca por conquistas, aniquilação de outros povos, enfim, várias situações que corroboram com esse período da vingança privada. Então, as guerras, nessa época, dos povos primitivos, eram um exemplo de vingança privada. Bom, passando aí essa violência toda da vingança privada, lembrando que nessas guerras e conquistas não se respeitavam nem os animais, crianças, idosos, temos o próximo ponto que é, tá, uma pequena evolução entre a vingança privada, a vingança divina, vindo aí a vingança pública. O que é a vingança pública? Agora não é mais normas vindos de uma divindade, passadas ali pelo profeta, pelo líder religioso, pelo ancião, pelo rei, enfim. E nem também guerras em que a minha vontade se sobrepõe sobre a vontade do derrotado. Nesse período de vingança pública, que é uma pequena evolução, se utiliza uma terceira pessoa para servir como um juiz. E aí se utiliza o Estado. Pronto, não é mais nenhuma divindade, não é mais nenhuma pessoa impondo a sua vontade com força sobre a outra pessoa, mas sim agora se tem a presença de um Estado, de uma terceira pessoa, tá, alheia, que quer impor ordem e vai impor penalidades, vai regular a vida em sociedade. Já começa a aparecer o direito sendo comandado por uma figura pública, por uma figura do Estado. É justamente esse o período da vingança pública, tá? E essas três fases tinham algumas características em comum. Na época dos povos primitivos, mesmo na vingança pública, penas brutais e cruéis, não havia proporcionalidade entre a transgressão exercida e a sanção, ou seja, entre a penalidade e o que foi feito não tinha proporcionalidade nenhuma, praticamente tudo era pena de morte. Roubou, pena de morte, furtou pena de morte, estupro, pena de morte, débito, pena de morte, tudo praticamente era pena de morte. Não havia certeza da transgressão, o direito era meramente costumeiro, passado de forma verbal, tá? E também não tinha CSI nessa época, praticamente a prova testemunhar era mais forte, e sanções cruelmente impostas visando acalmar ânimos, ou da divindade ou da sociedade em si, tá? E aí, senhores, mais tarde, com o surgimento da escrita, ou seja, agora que está surgindo a escrita, se começou a ter a facilidade de se passar o direito de geração a geração sem perder tantas informações como no período, tá, dos povos primitivos sem escritas. Como eu falei, como eram regras passadas de pessoas para pessoas de forma falada, nesse caso, tá, com o surgimento da escrita, ficou tudo mais tranquilo. Agora se registrava, se consolidava, tá? E aí se passavam as regras e elas ficavam um pouco mais rígidas, e não se perdiam tanto da sua formação. Elas acabavam mantendo ali muito da sua originalidade, não se perdia na sua formação, tá? E aí tem alguns lugares em que essas leis escritas começaram a surgir.
Um deles é o Crescente Fértil, aquela área ali perto do rio Tigres e Eufrates, em que se dizia que era o Crescente Fértil justamente porque era uma área banhada por esses rios, então era uma área muito fértil, onde hoje seria o Iraque, Irã, por ali e demais países vizinhos. Então, áreas banhadas pelo rio Tigres, pelo rio Eufrates, é chamado de Crescente Fértil porque praticamente naquela área era onde se plantava e onde se colhia, porque era muito próximo dos rios. E ali, senhores, nesse Crescente Fértil surgiu a escrita. A primeira escrita que se tem noção e conhecimento é a escrita cuneiforme, tá? E foi a primeira região ali perto do rio Tigres e Eufrates a ter leis escritas. E o corpo de leis mais antigo que se tem conhecimento na história é o Ur-Nammu, de 2111 até 2094 a.C. Viveu muito pouco, tá? Então, corpo de leis que durou aí praticamente poucos anos, conhecido como Código de Ur-Nammu ou Ur-Nammu. Em 1948, né, descobrimos outras leis em escavações ali depois da Segunda Guerra Mundial, da mesma época, como a lei de Exuna. Então, seriam as leis mais antigas escritas que se tem conhecimento. Tá? Em 1902 d.C., uma expedição francesa encontrou uma estela de diorito negro de 2,25 com 288 artigos. Justamente se estava se descobrindo o famoso Código Hammurabi ou Código do Rei Hammurabi na Babilônia, datado de 1792 a 1750 a.C. Então, o Nammu e Exuna foram reis das cidades-estados no Crescente Fértil, ali vivendo próximo do rio Tigres e Eufrates, e deram as primeiras leis escritas que se tem conhecimento na história, as mais antigas. Tá? 2000 e poucos anos antes de Cristo é muita coisa. E Ur-Nammu influenciou a lei Exuna, tá? Deixa eu sair aqui para não apagar o texto. Sendo que essas duas, tanto Ur-Nammu quanto Exuna, serviram fortemente como inspiração para o Código Hammurabi. Tá? Lei e justiça eram conceitos fundamentais que impregnavam a vida social e econômica do povo sumeriano, tanto na teoria como na prática. Existem muitas teorias, tá, com relação aos povos sumerianos. Se você botar povo sumeriano no YouTube, vai aparecer muita coisa. Cuidado com as informações, né? Existem muita teoria da conspiração em volta do povo sumeriano, mas existe uma teoria de que eles seriam os primeiros povos inteligentes. Tem muita coisa, muita história envolvendo os sumerianos. Vale a pena pesquisar. Okay? E aí, senhores, o direito privado sumeriano reconhecia algumas coisas interessantes, como uma certa independência da mulher com relação ao seu marido. No direito sumeriano, o divórcio era realizado através de decisão judicial, tá? E poderia favorecer tanto o homem quanto a mulher. O repúdio da mulher acarretava indenização pecuniária e somente era permitido por motivos indicados pela lei. O que é o repúdio? Você recusar a mulher com quem você casa. Naquela época, muitos casamentos eram arranjados. Então, você podia repudiar, recusar a sua mulher. E isso poderia acarretar uma indenização para ela. Somente nos casos permitidos por lei é que o homem poderia devolver a esposa. O adultério era um delito, mas as consequências não teriam se o marido perdoasse, tá? O que a gente consegue entender aqui, que só as mulheres cometiam adultério por essa regra. Os filhos que renegassem seu pai poderia ou ter a mão cortada ou ser vendido como escravo. Como assim o filho que renegasse seu pai? O filho que simplesmente tratasse mal seu pai, não aceitasse a paternidade, fosse contrário, então ele poderia ter a mão cortada ou simplesmente ser vendido como escravo. E a esposa era responsável pelas dívidas do marido. O marido morreu, deixa a dívida quem paga a esposa. E geralmente, naquela época, às vezes as esposas acabavam pagando pela dívida, sendo esposas dos credores dos seus maridos. Então era muito comum que se alguém tinha um débito, né, com alguém e morresse, a esposa não tinha às vezes como pagar, então ela se dava como esposa para o credor. E as penas ou leis penais dos sumerianos muitas vezes substituiu o princípio da pena de talião.
por multas ou indenizações legais. O que era a pena de talião? Olho por olho, dente por dente. Roubou, permitem que roube uma coisa sua. Se você matou o filho de alguém, dá direito ao pai daquela pessoa que morreu matar o seu filho mais velho. Ou seja, se pagava o crime com algo igual à ação do crime. Mas nas leis penais ou leis penas dos sumerianos, a lei de talião foi substituída por indenizações ou multas. Ou seja, não significava dizer que se eu roubei alguém eu vou ter minha mão amputada ou ser morto. Não, eu pagava um valor, restituía o bem e pagava uma multa, uma indenização com relação a isso. Era a primeira visão de indenizações no direito que se tem. E aí, senhores, Hammurabi veio, detentor de um grande império, muito rico, muito rei da Babilônia, e assumiu alguns títulos como rei Sumer, rei de Akkad, tá? Rei das 4 regiões, rei do universo, pai de Amuru. Amuru significa ocidente, tá? Ele é o pai do ocidente, tá? E os trabalhos de Hammurabi, senhores, de regular o ciclo do rio Eufrates para aumentar a produção. Também trabalham muito na construção de canais, ele desenvolveu irrigação, navegação, ou seja, desenvolveu muitos trabalhos que ajudaram esses povos próximos dos rios a se desenvolverem. E na área política, Hammurabi se preocupava em construir cidades e reconstruir cidades vencidas. Então, ele tinha muita visão que Napoleão teve depois. Ele conquistava uma cidade, conquistava um determinado local, e aí ele reconstruía essas cidades vencidas. Só que, como ele reconstruía, tá? Ele colocava a sua religião. Ele reedificava e ornamentava os templos dos deuses locais. Ele respeitava as divindades, tá? Quando ele não conseguia impor a sua, ele respeitava as divindades dos povos que ele conquistava. Então, o território dominado por Hammurabi era altamente diversificado culturalmente. Por quê? Porque ele tinha essa ideia de preservar a língua, preservar, tá, as raças, preservar a cultura, preservar as divindades, a religião. Ele só ia ganhando territórios, mas ele deixava tudo do jeito que estava. Só que com o tempo se ficou uma verdadeira bagunça. Ninguém mais nem conseguia se entender dentro do reino, tá, de Hammurabi. Então, a ideia que ele teve foi unificação. Unificação de quê? 3 elementos. Ele escolheu 3 elementos para unificar o seu povo, unificar o seu reino. A língua, ele escolheu uma língua oficial, a religião e o direito. E aí ele conseguiu, tá, unificar ali o seu território. A língua oficial, o acádio. A religião politeísta, com seu panteão definido pelo próprio rei Hammurabi. E a legislação, o seu código com seu nome, Código Hammurabi. Ele é bem excêntrico, né? Bem, adora ser o centro das atenções também, colocou seu nome praticamente em tudo. O panteão ele que decidiu, a língua ficou acádio e o código tem o nome dele, que é o Código Hammurabi. Tá? Então temos uma sociedade da Babilônia dividida da seguinte forma. Tá? Como era dividida essa sociedade, para vocês entenderem como é que funcionava. O Awilu era um homem livre. É bom vocês entenderem esses termos, porque a gente vai ter alguns exemplos de leis do Código Hammurabi e eu vou usar esses termos. Awilum era o homem livre, tinha todo o direito de cidadão. Muskenum era uma camada intermediária entre escravos e o Awilum, tá? Eram funcionários públicos com direitos e deveres específicos na lei. Então, não tinha liberdade total, mas também não era escravo. E os escravos, minoria da população, geralmente prisioneiros de guerra, eram escravos, tá? Então, olha só como é que funcionava a tal pena de talião, tá? Olho por olho, dente por dente. A pena para o delito é equivalente ao dano causado. Então, ninguém sofre pena de talião, mas baseado no princípio da lei de talião, sofre uma pena com o mesmo sofrimento que impôs ao cometer o crime, tá? Exemplos, alguns exemplos. Eu vou sumir aqui da tela para que vocês possam olhar melhor. Olhem alguns exemplos aí. Se um Awilum destruir o olho de outro Awilum, destruirão seu olho. Por isso que surgiu olho por olho, dente por dente. Se um construtor edificou uma casa para um Awilum, mas não reforçou seu trabalho e a casa que construiu caiu e causou a morte da dona da casa, esse construtor será morto. Uau! Se causou a morte do filho do dono da casa, matarão o filho desse construtor. Tá?
Danos físicos a escravos não contavam como danos a ressarcimento material, pois os escravos eram vistos como bens, patrimônio, tá? Falso testemunho era tratado com severidade. Por quê? Pelos povos antigos. Olha só um termo. Se o Al-Ilum apresentou-se em um processo com testemunho falso e não pôde comprovar o que disse, se esse processo é um processo capital, ou seja, uma pena capital, esse Al-Ilum será morto. Quer dizer então que testemunho falso era pena de morte? Sim, testemunho falso era pena de morte. Por quê? Por uma razão bem específica. Naquela época não se existia CSI, Polícia Civil, FBI, CIA, James Bond, sei lá o quê. Naquela época, a única prova, às vezes, na maioria das vezes, se não fosse pego em flagrante, a única prova de que alguém cometeu um crime não eram as impressões digitais, ninguém nem sabia o que era isso. A única prova que se tinha que alguém cometeu um crime era justamente a testemunha. Ela é a que ouviu. E tinha um testemunha. Se essa testemunha fosse capturada e comprovasse que ela estava mentindo, tá? E fosse um processo de pena de morte, quem ia morrer era ela, tá? Quem morria é quem teve que pregou o falso testemunho. Uma coisa bem interessante, né? A mentira em um processo causa pena de morte. Se fosse assim, né? Aqui no direito brasileiro a gente diz que a testemunha é a prostituta das provas, a que se vende, a que se corrompe, a que se, né? Enfim. Mas naquela época era pena de morte. Hoje tem prisão por falso testemunho, mas naquela época era pena de morte, porque era a única prova que se tinha, tá? Vamos a alguns outros exemplos. Roubo e receptação. Penalizava tanto quem rouba ou furta como quem recebe a mercadoria. Isso aí a gente copiou para o nosso ordenamento jurídico. Se um Al-Ilum cometeu um assalto e foi preso, esse Al-Ilum será morto. Uma coisa grave. Se um Al-Ilum roubou um bem de propriedade de um deus ou do palácio, esse Al-Ilum será morto e aquele que recebeu de sua mão o objeto roubado será morto também. Os dois. Estupro. Somente era previsto pena para as vítimas virgens casadas. Se não fosse virgem, não fosse casada, não tinha crime, que era muito cruel. Se um Al-Ilum amarrou a esposa de outro Al-Ilum, que ainda não conheceu um homem e mora na casa de seu pai, dormiu em seu seio e o surpreenderam, esse Al-Ilum será morto, mas a mulher libertada. Então a mulher era perdoada e o Al-Ilum, o cidadão, era morto. Só que detalhe, era só dormir, não significa que ele tinha feito alguma coisa, mas se fosse pego, pronto, era morto. A família nessa época era o sistema familiar patriarcal, casamento monogâmico, embora era admitido o concubinato, casamento somente válido se houvesse contrato, tinha um contrato, e os escravos eram escravos de guerras ou até escravos de dívida. Divórcio nessa época, o marido podia repudiar a mulher, nos casos de recusa ou negligência em seus, abre aspas, deveres de esposa e dona de casa, fecha aspas, coisa do Código Romulável, não tem nada a ver comigo, não confundam. Adultério, somente a mulher cometia adultério, o homem era no máximo tido como cúmplice. Olha que coisa mais machista, né? Vocês podem até deixar no fórum algum comentário sobre isso que vocês quiserem discutir. Naquela época, o adultério, somente a mulher cometia adultério, o homem era cúmplice, no máximo cúmplice. Ou, na maioria das vezes, o homem era tido como vítima do adultério e a mulher respondia tudo. A adoção. Era bastante imunizado, o adotado, caso renegasse sua adoção, seria severamente punido. Então, uma vez que eu adotasse alguém, essa pessoa que for adotada tinha que aceitar. Se recusasse, ia ser punida, receber a pena, até açoite, castigo, enfim. Ou vendido como escravo. O adotado teria direito a uma parte do patrimônio dos pais, caso fosse rejeitado por terem tido filhos. Então, eu adotei uma pessoa, era muito comum naquela época, adotei uma pessoa porque eu não conseguia ter filhos. Depois, minha esposa acabou engravidando, nós vamos ter um filho, e aí eu rejeito esse adotado. Se eu fizer isso, parte do meu patrimônio é dele por direito. Herança. Os bens ficavam com os filhos mais velhos, eram os primeiros a escolher a sua parte. Depois, o que sobrava era para os filhos mais novos, comia o resto. Processo. As leis babilônicas desta época permitiam e previam mistura do sagrado e do profano no julgamento. Então, tinha ali a vingança pública misturada com a vingança divina. O juiz poderia ser um leigo, um sacerdote e até forças da natureza. Tá? Ou seja, amarrava o indivíduo numa pedra e jogava no rio. Se ele afundasse,
era culpado. Se boiasse, era inocente. Se o vento batesse em uma planta e essa planta caísse para o lado do seu vizinho, era do seu vizinho por direito, porque... Então, muitas vezes, era uma mistura de leis, divindades e força da natureza. Ah, se no meio do julgamento chovesse, a pessoa era considerada inocente. Se não tivesse, se passasse uma nuvem, era considerada culpada. Tinham todas essas coisas de colocar ou na mão de um juiz, de um sacerdote ou de forças naturais. E claro que se fosse na mão do sacerdote, seria ali decisões vindas da vontade divina. Trabalho, punições por erro médico, pagamento de inúmeros profissionais, como lavradores, pastores, tijoleiros, alfaiates, carpinteiros, já existiu trabalho remunerado. Opa! E a defesa do consumidor, as leis que protegiam os cidadãos do mau prestador de serviço, algumas vezes executando novamente o serviço às suas custas. Ou seja, no Código Hammurabi já existia ali o Código Consumidor. Então, se eu fosse contratado, prestasse um serviço e esse serviço não fosse de qualidade, né, o cidadão poderia ter aquele serviço pago novamente. Nesse caso, era pago às custas do prestador de serviço. Uma forma de defender aí o consumidor de ser lesado, tá, de mal prestação de serviço. Bom, dando continuidade, saindo um pouco da questão Hammurabi, antiguidade, se vocês tiverem curiosidade, a gente pode até discutir alguns materiais com relação, tá, a essa parte, essa época aí do direito que é bem interessante. Hammurabi é o código, um dos códigos mais fortes que a gente tem como exemplo. Então, vem a história do direito no Brasil. Aqui eu vou fazer uma rápida apresentação, não tão rápida não, não fiquem preocupados não, coisa de 2, 3 horas a gente termina. Mas falar do que, como direito, os principais pontos da evolução histórica do direito no Brasil, tá? E aos poucos esse direito, gradativamente, vai apresentando no começo do Brasil a ascensão de uma burguesia comercial, tá? Vai saindo ali as questões feudais, vindo para o Brasil, raízes no direito romano, influência muito forte no direito canônico ligado à religião, tá? Uma influência muito forte nesse ramo do direito. E aí, senhores, temos aí o direito aplicado. Lembrando que o nosso direito, ele tem raízes no direito português. Então, nós temos aqui praticamente a existência de um direito europeu no Brasil. Por quê? Porque com a descoberta do Brasil, começou-se a colonização. E aí, senhores, eu tenho um problema. Eu vou para um país estranho, novo, sem lei nenhuma, sem regra nenhuma, como é que eu vou botar ordem nessa sociedade? Como é que eu vou fazer com que as pessoas que estão lá no Brasil me obedeçam? Tá? E os europeus, né, os portugueses, consideravam que o Brasil era um povo de cultura muito atrasada. Tá? As leis que nós aplicávamos no começo do Brasil colônia eram as leis, tá, de Portugal, leis lusitanas. Tá? Então, tivemos aqui no Brasil, na época da colônia, as ordenações do reino, que eram leis de caráter geral para o império, tá? E leis específicas para tratar da colonização. Leis que foram criadas em Portugal, especialmente para tratar aí com relação à sociedade que estava se formando no Brasil. Então eram leis criadas em Portugal, especialmente para esse período de colonização no Brasil. E no ano de 1446, em Portugal, foram construídas as ordenações afonsinas. Caramba, mas 1446 o Brasil ainda não tinha sido descoberto? Pelo menos é o que se sabe. Não, mas é porque eu volto um pouco para explicar para vocês essas ordenações até chegar no Brasil. Pois bem, e aí, senhores, o rei Afonso V, né, teve uma forte influência do direito canônico, que era o mais forte naquela época, a questão da Igreja Católica, a participação da Igreja Católica, né, juntamente com a coroa portuguesa, as leis das 7 partidas, os costumes portugueses, tá? Todos eles vieram para o Brasil. E aí, senhores, essas ordenações afonsinas foram divididas em 5 livros que continham matérias como direito penal, direito civil, direito administrativo, direito marítimo, comercial, eclesiástico, direito do rei, direito da nobreza,
direito processual civil e também o direito processual penal, tá? E essa estrutura jurídica inicial, ela foi trazida para o Brasil e foi implementada no Brasil, tá? No período da colonização. Então, nós temos uma raiz lusitana na nossa legislação, no nosso ordenamento jurídico, tá? A questão é que essas leis, essas ordenanças, elas já têm uma forte influência do direito romano. Ela já tem uma forte influência do direito romano. Por isso que nós temos muito do direito romano, mas nunca fomos na Europa. Mas é porque o direito português, ele foi influenciado pelo direito romano e trouxe essa influência para cá. Então, a administração da justiça no período das capitanias hereditárias era entregue aos senhores donatários. E aí, sim, eles eram soberanos, eles controlavam todas aquelas localidades, todas aquelas regras, e cada um começou a construir, dentro das suas capitanias hereditárias, mini reinos, praticamente. Como assim mini reinos? Eram as regras, eles davam as regras, eles estabeleciam, eles exerciam as funções administrativas, chefiavam, às vezes protegiam as suas terras de invasões de outras terras ou até de indígenas, enfim. E aí nós temos, tá, esse acúmulo de funções em cima dos donatários, dos chefes, dos detentores das capitanias hereditárias. E assim, tá, como eles tinham os mais amplos poderes para organizar seus domínios, não dividiam com outros o direito de aplicar a lei aos casos ocorrentes. Eles simplesmente julgavam conforme seu interesse pessoal, tá? Ali dentro da própria capitania. E com o advento dos governadores gerais nessa época, evoluindo para a criação de uma justiça colonial, né, foi a primeira ideia de justiça no Brasil, para a formação de uma pequena burocracia composta por um grupo de agentes profissionais. Criou-se agentes. E aí, senhores, na medida que as antigas capitanias se transformavam em espécie de províncias, começaram a se unificar. A ideia de divisão de capitanias donatárias e hereditárias não durou muito tempo. E aí, por orientação das cartas de doação que você recebia quando vinha de Portugal para cá, a primeira autoridade da justiça colonial foi o cargo particular de ouvidor, tá? Era designado e subordinado aos donatários das capitanias por um prazo renovável de 3 anos. Então, esses donos das capitanias, eles elegiam por 3 anos um ouvidor, e esse ouvidor, tá, ele aplicava a justiça nas capitanias hereditárias aqui no Brasil, algo bem arcaico. E a partir dessa exploração sucederam-se diversas revoltas em prol da liberdade e direitos, como a Revolta dos Beckman, de Manuel Beckman em 1684, no Maranhão, por falta de alimentos para a população, a Guerra dos Mascates, 1710 a 1711, em Pernambuco, em uma guerra entre Olinda e Recife, tá? E aí começou a surgir uma ideia da colônia romper com a metrópole, tá? A rebelião de Filipe dos Santos, 1720, tá? Sobre a exploração de escravos em Minas, principalmente Minas de Ouro, e aí foi o precursor, um dos precursores da Inconfidência Mineira. E aí, durante as revoltas mais importantes, temos a Inconfidência Mineira, tá? Que juntamente com a Conjuração Baiana, foram aquelas com maior repercussão, tá? E direitos de população contra o monopólio português, no comércio e na exploração dos recursos naturais. Foi a primeira tentativa de romper, tá? E aí, na época do Império, foi o período dividido em 3 fases, ok? Um pouquinho de história para vocês. O primeiro reinado, tá? Período inicial do Brasil, império entre os anos 1822 e 1831. O período regencial, governo regencial, 1831 até 1840, governado por governos regenciais. E o segundo reinado, governado por Dom Pedro II. Tá? Opa! E aí, senhores, passado algum tempo depois da independência brasileira, a renúncia de Dom Pedro I em 7 de abril de 1831 e a vitória dos liberais em relação aos conservadores no chamado período regencial. Só que é o seguinte, você pode até imaginar, ótimo, está tudo se acalmando. Não, houve um tempo de muita confusão e muito conflito. Tá? Onde deveria estar se acalmando, na verdade, estavam nascendo conflitos, brigas pelo poder, como sempre no Brasil, desde 1831.
tá? A estrutura judicial, tá? Era composta pela figura dos magistrados. Esses magistrados representavam os interesses do imperador, eram fiéis ao interesse da coroa e decidiam, claro, da melhor forma para Portugal. Então, senhores, esses magistrados eram altamente votavam e simpatizantes. Eles queriam que o Brasil não ficasse independente, eles queriam muito que o Brasil continuasse do jeito que era, colônia de Portugal. Então, os magistrados eram uma camada privilegiada da sociedade, tá? Não tinha a menor compatibilidade com a cultura brasileira, né? Isso causou um choque muito grande. Você tinha pessoas da coroa portuguesa que estava decidindo a vida do povo do Brasil, e aí, senhores, tá? Eles foram os primeiros funcionários do Estado, eram os magistrados. E eles tentavam, a função deles era implementar um sistema jurídico nacional. E em 1832 surgiram os juízes de paz. Eram juízes locais eleitos que começaram a julgar as tais pequenas causas cíveis, mesmo sem remuneração. E o sistema do júri popular, tá? Ainda como novidade em termos de magistratura, escolhido para a participação da comunidade, o Tribunal do Júri, diferente do que conhecemos hoje, porque hoje o Tribunal do Júri julga crimes dolosos contra a vida e tem participação dos cidadãos que, na figura dos jurados. Antigamente, o Tribunal do Júri, ele tinha vontade dos cidadãos, tinha autonomia, mas ele julgava mais questões relativas, tá, a crimes de imprensa, comunicação, etc. E aí, senhores, o Império foi se enfraquecendo, tá? E aí a necessidade de se surgir com a República. E essa passagem entre Império e República, tá? Que teve aí como principal marco a Guerra do Paraguai, e os militares acabaram se fortalecendo muito no país, aí teve um choque entre militares e governantes, tá? E aí, senhores, na época existia o voto de cabresto, tá? Os coronéis militares, muito fortalecidos por conta da Guerra do Paraguai, usavam seu poder, sua autoridade para comprar votos. Nem parece com a atualidade, qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Então eles utilizavam seu poder para ter o voto de cabeça. As pessoas naquela época podiam votar, desde que maiores de 21 anos, alfabetizadas do sexo masculino, tá? E já deveriam, naquela época, para votar, tinha que ter uma certa quantia de bens. Então, formou-se no Brasil uma sociedade altamente machista, tá? Altamente alfabetizada, coronelista, mantida pela política do café com leite entre paulistas e mineiros, tá? E aí um pouquinho da história das nossas constituições no Brasil. Em 1824, após a independência do Brasil, ocorreu uma intensa disputa entre as principais forças políticas, uma parte representada pelos grandes latifundiários, escravistas, e aí produziram o que seria a nossa primeira Constituição, a famosa Constituição da Mandioca. Limitava o poder do Império e discriminava os portugueses, tá? Dom Pedro I, apoiado pelo Partido Português, com certeza não ia aceitar essa tal da Constituição Mandioca. E em 1823 dissolveu a Assembleia Constituinte da Revolta da Mandioca e impôs nossa primeira Constituição. Então foi uma Constituição, tá, impositiva. Ela tem algumas coisas interessantes. O nome do país naquela época se chamava Império do Brasil. A carta foi uma carta outorgada, o que significa dizer, foi uma carta imposta pelo imperador, não foi votada, não teve nenhum procedimento de votação. O Estado centralizado, monarquia hereditária e constitucional. Existiam 4 poderes naquela época: executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. O mandato dos senadores era vitalício, ou coisa boa, né? Voto censitário só para os ricos e em 2 graus. Eleitores de paróquia e eleitores de província. Estado confessional ligado à igreja. Catolicismo era tido como religião oficial. O modelo externo foi as monarquias europeias, tá? E foi a de maior vigência, durou mais de 65 anos.
sofreu uma emenda em 1834, durante o período regencial, para proporcionar mais autonomia às províncias, cancelado em 1840. Depois veio a Constituição de 1891, logo após a proclamação da República, não dava mais para ficar como a Constituição chamada Império do Brasil, porque agora é a República do Brasil. Tá? Então, era altamente oligarca, altamente interesses da elite latifundiária, tá? Com destaque os cafeicultores, e essa elite acabou fraudando o processo eleitoral com as eleições com voto de cabresto. Então, colocaram todo o seu domínio através do colonialismo. E nessa época, o nome do país era Estados Unidos do Brasil. Então, vocês achavam que somente os norte-americanos tinham um nome bonitinho de Estados Unidos? Não, o Brasil também se chamou Estados Unidos, só que era Estados Unidos do Brasil. Carta promulgada, feita legalmente. Estado federativo, república presidencialista, 3 poderes, acabou-se o poder moderador, porque não tem mais a figura do imperador. Voto universal para todos, menos os analfabetos. Estado laico, separa-se o Estado da Igreja. Modelo externo era a Constituição norte-americana, tanto que até, engraçado, até usamos como modelo externo a Constituição norte-americana, até o nome veio emprestado, né? Estados Unidos do Brasil. Era parecido com Estados Unidos da América. É a vontade já desde cedo do Brasil querer se americanizar. Aí, em 1934, né, primeiros anos da Era Vargas, tá? Governo provisório. Foi eleita uma Assembleia Constituinte após a revolta da Revolução Constitucionalista de 32, que redigiu uma nova Constituição. O nome do país continuava ainda Estados Unidos do Brasil, só que a gente apelidou só de Brasil. Carta promulgada, feita legalmente por uma Assembleia Constituinte. Reforma eleitoral, voto secreto e voto feminino entraram na jogada. Criação da Justiça do Trabalho, jornada de 8 horas, repouso semanal, férias remuneradas, 13º, gorjeta. 13º só veio com João Goulart. Tá, foi a de menor duração, porque em 35 Vargas suspendia as garantias constitucionais, decretando no Brasil estado de sítio. Vargas foi eleito presidente de forma indireta. Com seu mandato terminaria em 38, para permanecer no poder, Vargas deu um golpe de Estado, tornando-se ditador em 1937. Usou como justificativa que precisava de poderes totalitários para proteger o Brasil de uma ameaça vermelha. Só que, na verdade, não existia ameaça nenhuma. As notícias eram falsas. Então, digamos aí que essa aqui foi a primeira grande fake news do Brasil, 1937, em que Getúlio Vargas disse que o Brasil estava sendo invadido, o plano Cohen, ou falso plano comunista inventado por seguidores de Getúlio, fazendo que o Brasil estava sendo invadido por comunistas e precisava de um presidente com poderes para proteger. E aí ele deu golpe, colocando uma constituição que dava poderes totalitários para Getúlio Vargas. Nome do país ainda era Estados Unidos do Brasil, carta outorgada, imposta, né, não teve votação. Inspiração fascista, em regime ditatorial, perseguição e opositores, intervenção do Estado na economia. Abolidos os partidos políticos, abolida a liberdade de imprensa, mandato presidencial prorrogado até a realização de um plebiscito, nunca houve esse plebiscito. Modelo externo de ditaduras fascistas, Itália, Alemanha e Polônia. E aí, em 1946, devido ao processo de redemocratização, Getúlio Vargas é deposto. Era preciso de uma nova Constituição que não desse tantos poderes assim para um presidente da República. Né? Ora, acabamos de tirar um ditador, a gente vai dar poderes para o próximo, então tem que mudar a Constituição Federal. Tá? A carta foi promulgada, feita legalmente por uma Assembleia Constituinte depois que Getúlio Vargas foi deposto. O mandato presidencial era de 5 anos, quinquênio, ampla autonomia política e administrativa dos estados e municípios, defesa da propriedade privada e do latifúndio. E aí tivemos, assegurava direito de greve, livre associação sindical, garantia de liberdade de opinião e de expressão, contraditória na medida em que conciliava resquício do autoritarismo anterior, tá? E uma tentativa de mesclar intervenção das estatais com o liberalismo econômico, tá? Para ver se os empresários cresciam um pouco. E aí, em 1946, em 1961 tivemos uma emenda, foi implementado o parlamentarismo como situação para a crise sucessória
após a renúncia de Jânio Quadros. Em 62, através de plebiscito, os brasileiros optaram pela volta do presidencialismo. Então, Jânio Quadros renunciou, ficou um hiato no poder, né, não ia se eleger um outro presidente. Então, houve o parlamentarismo por um ano e os brasileiros optaram pela volta, tá? Pela volta do presidencialismo. 67. Constituição surge na passagem do governo Castelo Branco para o governo Costa e Silva, período no qual predominou o autoritarismo e arbítrio político no Brasil. A Constituição de 67 foi emendada de forma enorme em 69. Tem gente até que defende que em 69 foi feita uma nova Constituição, absorvendo instrumentos ditatoriais como o AI-5, que era o Ato Institucional de número 5 de 1968. O nome do país passou a ser República Federativa do Brasil, tá? Foi um documento promulgado, foi aprovado por um Congresso Nacional, só que foi mutilado por inúmeras cassações políticas, que nas famosas perseguições políticas. Confirmava os atos institucionais e os atos complementares do governo militar, tá? E foi um reflexo da conjuntura da Guerra Fria que estava acontecendo, tá? Porque se pregou mais uma vez a questão da segurança nacional, de combater os espiões, inimigos internos do Brasil e subversivos. E aí, senhores, Constituição de 88, desde os últimos governos militares, Geisel e Figueiredo, nosso país experimentou um novo momento de redemocratização, saindo ali da Constituição de 67, governo militar, para de 88, tá? Esse processo se acelerou a partir do governo de José Sarney, no qual o Congresso Nacional produziu a nossa atual Constituição Federal. Inclusive, se você procurar no YouTube, rapidamente você acha o discurso de Ulisses Guimarães, muito bom discurso, né? Só pegue só o final, os 4 últimos minutos, ele faz um discurso memorável no Congresso, quando assinaram e promulgaram a Constituição Federal, de 88. O nome do país é República Federativa do Brasil, a carta promulgada, feita legalmente. Houve a reforma eleitoral, voto para analfabetos e para brasileiros de 16 e 17 anos. Função social da terra, tá? Combate ao racismo, crime inafiançável. Garantia aos índios da posse de suas terras. Novos direitos trabalhistas, como redução da jornada semanal, seguro-desemprego, férias remuneradas, acrescidas de 1/3 do salário, direitos trabalhistas, aplica-se aos trabalhadores urbanos, rurais e também aos trabalhadores domésticos, tá? E em 21 de abril de 1993, foi realizado no Brasil um plebiscito, tá? Que demandava escolher monarquia ou república, parlamentarismo ou presidencialismo. E essa consulta consolidou a forma e o sistema de governos atuais. Ou seja, em 1993, nós chegamos a correr um risco, tá? De ter o risco, não sei, não posso determinar como risco, eu não tenho bola de cristal para saber. Mas por pouco, o Brasil não voltou por monarquia parlamentarista, tá? Nós passamos por um plebiscito em 93, muitos talvez não tenham nem nascido, né? Só quem tem mais de 27 anos vai lembrar disso aqui. O Brasil passou por um plebiscito em que fomos votar se seria monarquia ou república, parlamentarismo ou presidencialismo. Ok, senhores? Bom, essa foi um pouco da nossa evolução histórica do direito, tá? No mundo, a questão no Brasil, vocês viram que o direito ele está sempre em evolução, sempre buscando evolução essa que é foi tema da aula, e sempre que a sociedade deu um passo, o direito teve que acompanhar. E o direito sempre esteve ligado com a nossa formação histórica. Vocês viram, praticamente desde a época em que o homem nem sabia escrever, já existia o direito, tá? Espero ter sido bem direto, claro nas explicações. Qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem, podem usar o fórum perfeitamente. Nós temos até um grupo de WhatsApp que vocês podem utilizar para tirar mensagens comigo, que eu estou lá observando vocês. Eu espero vê-los na nossa próxima aula, tá? Até a próxima semana. Bons estudos a todos vocês.